Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia. Eu tenho 25 anos, moro no interior de São Paulo, sou casada e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é quarta-feira, como vocês sabem, né? Na maioria das vezes, quarta-feira é dia de passar roupas aqui nessa casa. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. E aí, eu estou aqui cumprindo a minha obrigação de não deixar as roupas acumularem. Semana passada, eu não passei roupa. Apesar de eu ter falado que eu não ia deixar acumular mais, eu não passei porque foi corrido o dia, eu não consegui parar pra fazer isso. E aí, eu até ia fazer no final do dia, já era mais de 9 horas da noite. Mas aí tinha pouquinha roupa, acho que tinha uma camiseta e uma bermuda, se eu não me engano. Aí eu falei, não vou passar agora não, deixa que semana que vem eu passo tudo junto. E aí, eis-me aqui para cumprir minha obrigação. E como eu combinei com vocês, toda vez que eu for passar roupa e eu conseguir, eu vou gravar um passo e fala, né? Então, tô aqui pra gente bater um papo, ficar mais próximos, bater aquele papo de amigas, né? Então, vamos lá. Eu não fiz roteiro nem nada pra nossa conversa de hoje, mas eu tava querendo conversar com vocês sobre uma coisa que tem incomodado muito no meu coração. Não incomodado no sentido de incomodar ruim, né? É um incômodo bom, eu acho. Que tem incomodado bastante o meu coração nos últimos dias. Eu até já partilhei com vocês em um dos vídeos aí, foi domingo que eu fiz esse bate-papo, agora eu não lembro qual foi o dia que saiu o vídeo aí pra vocês. Mas eu tava contando sobre uma notícia que eu li, falando que tem uma diocese lá da Holanda, que anunciou que agora as missas iam ser quinzenais, né, por falta de fiéis e também pra eles conseguirem economizar, porque o preço da energia lá tá muito alto. Aí tem o gás, aquecimento e tudo mais, aí eles, acho que tem aquecimento também, e aí eles iam economizar por causa disso. E aí, eu comentei com vocês que esse assunto tinha mexido... Eita, vocês estão ouvindo o Renan? Ele tá lá escovando o dente? Gente, vou expor o Renan aqui, acho que ele não vai achar ruim, não. Ele tem uma mania de velho muito engraçada, vocês contam aí nos comentários se vocês também fazem isso. Quando ele tá escovando o dente, ele faz... pra cuspir a pasta. Eu acho isso muito engraçado. Vocês também fazem isso? Eu acho engraçado quando ele faz isso. E quando ele tá tossindo também, ele faz que nem velho. Nem 30 anos tem e já tá tossindo assim, igual velho, sabe? Vocês também fazem isso? Conta aqui pra mim. Enfim, nem era sobre isso que eu ia falar, né? Tava contando que esse assunto mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando sobre várias coisas, refletindo sobre a minha vida mesmo, assim, né? Sobre o que eu tenho feito. E aí um questionamento que eu tenho me feito muito nos últimos dias é o que eu tenho feito pra espalhar esse amor de Deus pras pessoas. Porque se as pessoas não têm servido a Deus como elas deveriam servir, e o que a gente tem visto na nossa sociedade também ultimamente, né, é tudo reflexo da nossa falta de amor a Deus. Até os nossos próprios pecados, né, os meus próprios pecados, eles são reflexos da minha falta de amor a Deus. Porque se eu amasse a Deus como eu deveria amar, eu não o ofenderia, né? Quem ama não machuca. Então, quando a gente tem real noção do tamanho do amor de Deus por nós, aceitamos esse amor e amamos de volta, a gente não vai conseguir pecar, né? Por isso que a gente vê histórias aí de santos que nunca pecaram, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo. Porque o amor que ela tinha a Deus era tão grande que isso aí era inconcebível na cabeça dela. E aí, todos nós somos chamados à santidade, né? O Papa João Paulo II trouxe ainda mais esse tema, né? Sobre a busca da santidade também pelos leigos, né? Porque antigamente tinha-se a visão de que isso era uma coisa só para os padres, né? Só para as irmãs e tal. Não tinha essa visão de que os leigos também podiam buscar a santidade. E hoje em dia, a situação já é bem diferente, né? A gente vê até histórias de santos casados, né? Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha, por exemplo, que viveram a santidade dentro do lar, dentro do matrimônio, tiveram uma filha santa, né? Até mais de uma, se eu não me engano. Acho que tem mais irmãs de Santa Teresinha que são santas também, agora não tenho certeza. E aí, então, é uma coisa que todos nós somos chamados a isso, né? E a gente só consegue buscar a santidade quando a gente ama a Deus de verdade. E uma coisa que eu queria contar pra vocês, assim, tudo combina com esse assunto do amor a Deus. Mas eu queria falar aqui mais uma vez. Eu acho que eu já comentei aqui em algum vídeo, mas nunca é demais falar sobre isso. E eu até falei que eu poderia gravar um vídeo só sobre esse assunto. Mas até tava pensando, se vocês quiserem, eu posso tentar convidar o próprio Padre Myron pra falar sobre isso. Porque eu aprendi isso com ele em uma formação que ele deu.
Inclusive, essa formação dele tá aberta aí, disponível para quem quiser ouvir, lá no aplicativo Seed Time. Então, tem um aplicativo que é de um apostolado do reino que se chama Seed Time. Vou pedir pro Renan deixar o link aí embaixo para vocês. O aplicativo é grátis, depois tem algumas meditações que a gente precisa ser assinante para poder ouvir, mas a maioria das coisas lá é gratuita. E aí tem várias meditações, várias formações, e uma delas que tem lá é uma formação do Padre Myron falando sobre as 10 palavras. Essa formação é maravilhosa, eu já fiz ela por escrito uma vez, então o Padre Myron me passou como oração pessoal, então eu tenho ali, né, ela impressa, eu fiz essa formação, e aí agora a gente tá fazendo na nossa vida de equipe, a gente tá escutando os áudios do Padre Myron, e aí cada encontro é um casal que partilha sobre aquele determinado tema. E é uma formação riquíssima. O que são essas 10 palavras? São os 10 mandamentos. Só que aí, nessa formação, e era até isso que eu ia contar pra vocês agora, o Padre Myron explica que, na verdade, a gente chama de 10 mandamentos, mas esse foi o nome que os tradutores deram, né? Quem estava traduzindo a Bíblia lá, tinha que colocar um título naquela parte, e aí eles colocaram lá como os 10 mandamentos de Deus. Mas quando Deus foi passar esses mandamentos para Moisés, ele não colocou como 10 mandamentos, mas sim como 10 palavras, né? É como se fosse 10 conselhos que Deus deu para Moisés. E por que a gente fala assim? Porque na verdade não são ordens de um Deus mandão que tá lá querendo que a gente faça tudo do jeito que ele quer. São conselhos de um pai amoroso que só quer o nosso bem. E a gente enxergar os mandamentos com esses olhos muda totalmente a situação. Então, durante muito tempo, eu também enxerguei os 10 mandamentos como ali uma coisa que Deus meio que me impunha, né? Meio que me obrigava e que eu deveria cumprir, porque era assim que a igreja dizia. E aí, depois eu aprendi que, na verdade, não é bem isso. São 10 conselhos, né? De um pai amoroso, que só quer o nosso bem. Então, tudo que Deus pede é pro nosso bem. E aí, entra outra coisa também, que o Padre Myron explica muito bem nessa formação. Vale a pena ouvir, porque eu não vou saber falar tão bem quanto ele. Mas ele conta que antes de Deus falar as 10 palavras, ele conta quem ele é. Então ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que te tirou da terra do Egito. E esses são, né, as 10 palavras. Então, o que isso significa? O que isso quer dizer? Deus mostrou quem ele era. Então não é uma pessoa qualquer que chegou aqui na minha vida e tá me dando um monte de ordens agora. É o Deus que me salvou, né? É o Deus que me ama, o meu pai que tá aqui me dando esses 10 conselhos. E aí, que um dos princípios, né, da obediência é a gratidão, é esse reconhecimento sincero daquilo que Deus fez por nós. Não tem como a gente obedecer se a gente não conhece, se a gente não respeita, se a gente não é grato, né, por quem tá dando aquela ordem. Então, geralmente, quando a gente obedece alguém, é por causa disso, né? E aí o padre até conta uma história de um vilarejo que tinha um menino que chegou lá correndo acho que é o monge, não sei quem. Agora eu não vou saber contar a história direito, gente. Vou contar do meu jeito. Não era bem esses nomes, mas vocês vão entender do mesmo jeito. Né? Então é como se o menino chegasse pro pai dele, chegou alguém lá no vilarejo e mandou construir um muro. E aí o menino ficou assim, nossa, mas quem esse cara pensa que é mandando construir um muro? Aí chegou lá e falou, pai, olha aí o que esse cara tá fazendo. Olha que louco, chegou aqui do nada, mandou construir um muro aqui. E o que ele pensa? E aí o pai dele foi e explicou, não filho, tá vendo essa casa onde a gente mora? Tá vendo essas casas aqui dos nossos vizinhos? Essas casas são todas desse homem, né? Ele emprestou pra gente, a gente fugiu de algum lugar e a gente não tinha onde ficar. E ele emprestou essa casa pra gente, tudo isso aqui onde a gente tá é dele. E aí fez sentido pro menino que o homem tivesse dado aquelas ordens, porque ele era o dono do terreno, né? Então, é mais ou menos isso também com os 10 mandamentos. Quando a gente conhece, né, o Deus que está nos pedindo tudo isso, os mandamentos fazem muito mais sentido. Porque não são ordens de uma pessoa aleatória, né? São conselhos de um pai que nos ama. E isso é muito importante que a gente se lembre. E aí, quando a gente tem esse pensamento, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas eu não me canso de dar, que eu escutei do padre Paulo Ricardo uma vez, falando que ninguém precisa chegar pra você, se você ama sua mãe, ninguém precisa chegar pra você e falar, olha, é pecado você dar um tapa na cara da sua mãe, viu? É pecado você cuspir na cara dela, tá desrespeitando ela. Por que ninguém precisa falar isso? Porque você ama sua mãe e jamais você ia conceber a ideia de dar um tapa na cara dela ou de desrespeitar ela, cuspir nela. Por quê? Porque
que você a ama. Então, esses mandamentos, eles deixam de ser ordens quando a gente ama a Deus, né? Porque tudo que ele pede é pro nosso próprio bem. E quando a gente deixa de cumprir o mandamento, a gente não tá diminuindo a grandeza de Deus, né? Deus não perde com as nossas ofensas. Claro que ele se entristece, ele se ofende, porque ele nos ama, né? Como ele nos ama e ele vê a gente fazendo coisas que ele sabe que nos fazem mal, ele vai ficar triste. Assim como um pai fica triste quando vê que o seu filho está escolhendo um caminho errado. Mas isso não diminui a grandeza de Deus. Somos nós mesmos que perdemos com os nossos pecados e com as nossas falhas. E o ponto principal que eu queria chegar é que pra gente conseguir amar a Deus verdadeiramente, a chave principal é nós nos deixarmos ser amados por Ele. E isso é uma coisa que eu tenho percebido bastante ultimamente, sabe? Eu tenho muita essa dificuldade, assim, de aceitar o amor de Deus gratuito, né? Saber que Ele me ama sem eu precisar fazer nada em troca. Geralmente, quando a gente tá fazendo as coisas todas direitinha, tá cumprindo tudo, me conta aí se não é assim. Quando a gente tá fazendo tudo certinho, andando na linha, a gente até se sente merecedora do amor de Deus. Fala, eu acho que Deus me ama mesmo, né? Porque, ó, eu tô fazendo tudo certinho, fiz isso certo, fiz aquilo certo. Agora, quando a gente tem as nossas dificuldades, a gente reconhece as nossas falhas, a gente vê o quanto a gente é fraca, parece que fica mais difícil, né? Aceitar esse amor gratuito, porque é uma coisa que não é normal pra gente, né? Esse amor que Deus sente por nós. Não é normal, é um amor sobrenatural. Não é um amor que a gente consegue entender, não é um amor humano, é um amor divino. E quando a gente aceita de verdade esse amor, quando a gente percebe, nossa, Deus realmente me ama, né? Olha tudo que Ele fez por mim, Ele subiu na cruz por mim, Ele morreu por mim, deu sangue por mim, mesmo diante de todas as minhas infidelidades, Ele continua sendo fiel, Ele não desiste de mim. Quando a gente percebe tudo isso, esse amor nos constrange. E aí esse constrangimento nos leva a querer amar de volta. Então a gente não consegue amar da mesma forma como Ele nos ama sozinhos, né? Mas a gente ama o máximo que a gente consegue. E aí até Santa Teresinha falava, né? Ela pedia para que Deus viesse se amar no lugar dela, porque ela não era capaz de amar como Ele merecia. Nós somos humanos e não vamos conseguir amá-lo como Ele merece, mas Ele pode nos dar a graça, né? Então quando Ele nos dá a graça, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então essa era uma reflexão que eu queria falar pra vocês. E aí assim, se você sente no seu coração que você gostaria de se aproximar mais de Deus, mas não tem conseguido, né? Você tá se sentindo distante, não consegue sentir esse amor de Deus, se coloca na presença dele humildemente, né? Fala, ó, Senhor, eu tô aqui, com Deus, gente, a gente não precisa ter máscaras. Eu aprendi isso e tô aprendendo ainda, na verdade. Porque às vezes eu tenho as minhas recaídas, mas com Deus a gente não precisa ter máscaras. Às vezes eu ia rezar e ficava lá fingindo que tava tudo bem, falava, Senhor, tô aqui, quando na verdade eu não queria nem estar rezando. E aí a gente finge pra gente mesmo, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo que tá se passando. Então com Deus não precisa a gente ter fingimento, a gente pode ser sincero. Então, não tá com vontade de rezar, você não conhece a Deus, você não ama, fala, Senhor, eu tô aqui, é isso que eu tô sentindo agora, eu queria estar dormindo, eu queria estar fazendo qualquer coisa, mas eu sou grata por poder estar aqui na presença do Senhor. Eu queria que o Senhor viesse falar ao meu coração, que o Senhor me ajudasse a te conhecer, a te ouvir e a estar na tua presença. E aí, diante dessa oração sincera, Deus vem ao nosso alcance, né? A humildade, ela sempre alcança o coração de Deus. Toda oração, ela precisa começar com uma prece humilde, que é a humildade que faz, a humildade conquista, né, o coração de Deus. Da mesma forma como a soberba afasta, né? Deus fala que Ele vomita o soberbo, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Afasta, a humildade aproxima. Então que a gente tenha um coração sincero, porque não vai adiantar mentir pra Deus, não vai adiantar falar, eu tô aqui, te amo pra caramba, quando na verdade a gente nem tá amando a Deus de verdade. Então, sejam sinceros, se coloquem na presença de Deus com sinceridade e peçam para que Ele te ajude, né, a amá-lo mais, a servi-lo mais e a cumprir aquilo que Ele te chamou a fazer. E aí fica um outro convite para vocês também, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer assim. Quando Jesus voltou para o céu, né, voltou para o Pai, Ele deixou uma missão para os apóstolos de anunciarem o amor dele, né, pediu para que a gente espalhasse a boa nova por aí. E aí eu participei de uma vez de uma formação do Padre Sérgio também,
falando sobre como que era o anúncio, né, dos primeiros apóstolos, quando eles chegavam no primeiro lugar. Ele estava contando de uma ilha, se eu não me engano. Eu vou contar, ó, olha eu com as minhas histórias que eu não sei direito. É um negócio mais ou menos assim. O Padre Sérgio estava contando, né, de uma ilha que eu acho que foi São Paulo que chegou para evangelizar. E aí quando ele chegou, aquela ilha já estava evangelizada, então aquele povo já estava evangelizado. E aí, só que nenhum apóstolo tinha ido para lá. E ele queria entender, nossa, mas como que essas pessoas ficaram sabendo? E aí, como que elas ficaram sabendo? O Padre Sérgio contou que foi pelo boca a boca. Então, sei lá, uma pessoa que um pescador da época, chegou alguém lá para comprar um peixe, ele contou, falou, nossa, você ficou sabendo que tem aquele tal de Jesus, ele foi lá, ele morreu na cruz, mataram ele, crucificado, enterraram, colocaram uma pedra, mas depois de 3 dias ele ressuscitou, e tá vivo. E ele veio para trazer a salvação e tal, e foi passando a boa nova. Aí chegou lá uma mulher, tá lá fazendo comida, chega a amiga dela, e ela conta, nossa, você ficou sabendo, né, aquele lá, tal pessoa que era cega agora tá enxergando, foi Jesus que fez isso. E aí de pessoa em pessoa aquilo foi sendo transmitido. E o espanto, né, o amor deles era tão grande, a admiração deles era tão grande por Jesus, que eles não conseguiam guardar aquilo para eles mesmos. Tem uma série muito boa, que eu vou deixar a indicação aqui pra vocês também, que é The Chosen. Se vocês ainda não assistiram, assistam, porque é muito boa mesmo. A gente consegue enxergar melhor as histórias do Evangelho, né? E aí lá vai mostrando como era Jesus com os apóstolos, os milagres e tudo mais. É maravilhoso, gente. É um episódio melhor que o outro. Eu não vejo a hora de lançar a 3ª temporada. E aí tem um episódio lá que é a cura de acho que é de um leproso, e tem uma mulher que enxerga, que ela vê, eu não tenho certeza agora se ele é amigo dela, não, ela só enxerga que Jesus faz a cura, né, então ela vê aquilo, e aí ela sai, Jesus vai embora, e ela vai buscar o amigo dela, que é aquele paralítico que eles descem na maca, assim, sabe, pelo teto. Jesus tá numa casa, tem no Evangelho, Jesus tá numa casa e não tem como eles chegarem com o paralítico até ele, e aí abrem o teto e descem ele assim. Então, ela foi lá buscar esse amigo dela, ela viu que Jesus curou o leproso, foi lá buscar o amigo dela e levou. E aí Jesus fez um milagre, o paralítico voltou a andar, né? E aí essa mulher, ela ficou tão encantada que a vida dela foi transmitir o Evangelho. Então, quando Jesus chegou um outro povoado lá, acho que era na Samaria, se eu não me engano, ele chegou, ia fazer, tava convidando as pessoas para um sermão que ele ia fazer, só que essa moça já tava lá, as pessoas já conheciam Jesus, elas já sabiam disso, porque a moça contou pra todo mundo. E ela falava, foi ele que curou, que fez o tal pessoa voltar a andar. Então assim, ela ficou tão encantada com aquilo que Jesus fez, que era impossível ela guardar aquilo pra ela mesma. E aí, eu quero deixar uma reflexão, é uma reflexão pra mim, e aí eu deixo essa reflexão pra vocês também, né? Porque se Deus tá me incomodando com isso, eu não vou ficar com incômodo só pra mim. Tem que passar pra vocês também. Será que eu estou me deixando ser encantada por Jesus o suficiente a ponto de transparecer isso pra todo mundo? A ponto de querer transformar a minha vida? Então, eu não sei se eu tenho feito tudo que eu podia. Eu não sei se eu tenho feito aquilo que eu podia pra levar o amor dele pras outras pessoas. Então, fica essa reflexão, né? O que a gente pode fazer para poder anunciar de verdade esse amor, né? Jesus pediu para que o amor dele fosse anunciado. Ele falou, né, que eu vim para colocar fogo na terra e como eu queria que ela já estivesse pegando fogo. É uma coisa assim, a passagem. Eu não sou muito boa para decorar as coisas, vocês já perceberam, né? E aí, mais uma... Ah, gente, ó, espero que vocês não estejam cansados do meu falatório. Conta aqui pra mim se vocês gostam desse tipo de reflexão. Eu tô aqui conversando com vocês e pensando em voz alta também. E eu tô abrindo meu coração como uma amiga mesmo, porque isso são coisas que eu tenho pensado nos últimos dias e eu tô compartilhando com vocês. Eu espero que vocês gostem. E aí, uma outra reflexão que eu também tenho feito nos últimos dias, que eu vou compartilhar com vocês, é a reflexão sobre o sim de Moisés. Eu tava lendo a passagem lá, né, que Deus fala na sarça ardente pra Moisés. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como que Moisés conseguiu responder a tudo isso? Porque, ó, ele tinha a vida dele, ele tinha lá, acho que era ovelha que ele cuidava, né? Ele tinha o trabalho dele, tinha a esposa dele, tinha os filhos dele. A vida de Moisés estava lá tranquila, ele tinha refeito a vida dele lá, longe do faraó, estava tranquilo. E aí um belo dia, andando por aí, enxergou uma sarça ardendo, chegou perto da sarça, e aí vocês ficam imaginando
o quanto esse encontro que Moisés teve com Deus na sarça ardente não foi profundo. Porque, gente, ele falou com uma sarça ardente e depois ele transformou a vida dele. Largou tudo pra trás e saiu em busca de libertar o povo do Egito. Ele deixou tudo. Ele não ficou preocupado, ah não, senhor, mas ó, eu até achei legal essa ideia do senhor aí de ir lá libertar o povo do Egito, mas acho melhor o senhor chamar outra pessoa, porque eu tenho minhas ovelhas, né? Elas têm que comer, tem que dar água pra elas, né? Eu tenho minha esposa, tenho meus afazeres, não vai dar pra mim não. Vamos passar essa pra frente. Ele não fez isso, gente. E ele tava falando com uma sarça ardente. Imagina, não era sarça ardente, né? Porque, não, calma, era sarça ardente, mas não foi a sarça ardente que foi capaz de convencer ele. Foi o próprio Espírito Divino mesmo que entrou ali no coração dele e falou, ó, eu tô falando a verdade, eu sou Deus. Deus não falou nem o nome pra ele, né? Falou, como que é o nome do Senhor? Eu sou. E aquilo foi tão profundo, impactou tanto a Moisés, que ele largou tudo e ele obedeceu a Deus. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, será que eu tenho me deixado ser conduzida por Deus assim também? Ou será que quando Deus me pede uma coisa pequenininha, eu não tô deixando pra trás? Eu não deixo de lado e falar, não, senhor, mas ó, hoje eu preciso fazer isso, então não vai dar. Sei que o senhor pediu pra mim fazer isso aí, mas tem que passar roupa, né? E não que a gente não tenha que passar roupa, na verdade são nessas coisas diárias que a gente se santifica, né? Eu já vou chegar nessa reflexão. Então essa foi uma reflexão que eu fiz assim, de será que eu tenho dado o meu sim, o máximo que eu posso pra Deus, assim como Moisés deu? E fica aí também outra reflexão sobre isso, né? Porque assim, o Moisés ele só conseguiu dar esse sim definitivo, só conseguiu dar esse sim de ir largar tudo pra trás, porque ele realmente se deixou ser tocado pelo amor de Deus. E isso, gente, o que eu queria deixar claro aqui pra vocês e até pra mim mesmo, não é uma coisa que tá reservada só pra Moisés. Porque senão a gente pensa assim, ah não, mas Moisés fez isso porque Deus pediu pra ele, né? Então o negócio foi lá com Moisés. Não, Deus nos chama todos os dias, a cada um de nós. Nós todos somos chamados à santidade. Então a gente não pode cair nessa de pensar que Santa Teresinha conseguiu amar tanto a Deus assim porque ela era santa. Porque a graça de Deus que faz as pessoas santas, é Deus quem santifica. E ele vai santificar na medida que a gente se abrir para isso. Todos nós somos chamados. O chamado é universal. Então cabe a nós respondermos a esse chamado, né? E o que eu tenho feito para responder, né? Fica aí a reflexão. E por último, né? Porque eu acho que vocês não estão aguentando mais o meu falatório. Eu queria refletir sobre essas pequenas coisas assim do dia a dia. Eu tava conversando com a Lari sobre isso, né? E aí a gente tava falando, né, que às vezes não vão ser nas grandes coisas, e na maioria das vezes não são nas grandes coisas que a gente vai dar o nosso sim verdadeiro a Deus. Porque não são todos que são chamados, né, aos grandes martírios, não é todo mundo que vai ser chamado a ser crucificado de ponta cabeça, igual foi São Pedro, né? Acho que foi São Pedro. Se não for, vocês desconsideram, mas ou foi São Pedro ou foi São Paulo. Não, foi São Pedro mesmo, eu acho, né? Enfim, não somos todos nós que vamos ser chamados lá a ir pra cova dos leões, que vamos ser chamados a tirar uma pedra da cabeça do gigante, porque essas são grandes coisas, mas não são só as grandes coisas que nos movem, são as pequenininhas também. E até as coisinhas pequenininhas que nós fazemos por amor a Deus, elas agradam a Deus e agradam tanto quanto as grandes, né? O que importa é o nosso sim sincero, porque as grandes, tudo na verdade, né, é obra de Deus, nada que a gente faz é graça nossa. Então, São Pedro foi crucificado de ponta cabeça porque ele era bom. Não, São Pedro era um homem de carne e osso como nós. Quem deu a graça pra ele foi Deus. A única coisa que ele fez foi se abrir para essa ação divina. Então é Deus quem dá a graça. Por isso que pra Deus os sacrifícios pequenos e os grandes eles alegram da mesma forma, né? E aí, que quando a gente pensa em santidade dentro do lar, né? Nós que somos casadas, né? Casados, temos família, temos filhos, essa santificação acontece no pequenininho. A gente fala bastante no curso de noivos, aprendi isso com o Padre Myron também, que a santidade dentro do casamento, ela tem a ver com o grau de amor. Então, quanto mais eu me amo, desconsidera isso. Quanto mais eu amo ao meu marido, quanto mais eu me dou ao meu marido, mais perto da santidade eu vou chegar, né? É uma doação gratuita, uma doação genuína, um amor sincero. Quanto mais próximo disso eu chego, mais perto da santidade eu chego. E aí, que são coisas pequenininhas, são coisas cotidianas, é eu passar uma roupa com amor, é eu fazer uma comida com amor,
E aí não significa que você vai ter que fazer isso tudo toda vez dando risada. Mas o amor não é um sentimento. Eu acho que isso que tem muita gente que confunde. Ah, mas eu não amo lavar o banheiro. Ah, mas eu não amo limpar o vidro. Só que o amor não é um sentimento. O amor que a gente tá falando aqui é de decisão. Você decidir fazer aquilo ali, mesmo que você não goste, pensando no bem da sua família, pensando no bem do seu esposo. Então você que é mãe aí, cada vez que o seu filho acorda de madrugada chorando, querendo mamar, é uma oportunidade grandiosíssima que você tem de amar a Deus, de servir a Deus, né? Porque foi ali que Deus te colocou, dentro de uma família, para que você amasse aquela família e cumprisse o seu papel. Então eu acho que era isso, gente. Ó, um monte de reflexão, falei um monte de coisa. Eu espero que vocês estejam aí me ouvindo ainda. Que vocês... queria saber se vocês gostam desse tipo de coisa, que se vocês gostarem eu posso vir papear mais sobre esses assuntos. Me conta aqui também, né, o que vocês pensam sobre tudo isso. Como eu já falei, às vezes eu fico falando e sinto que tô falando sozinha. Então se vocês puderem deixar um comentário aqui pra eu saber o que vocês pensam também, pode deixar aqui embaixo. E não esqueçam da reflexão principal que eu queria trazer. Se permita ser amado por Deus, porque esse é o primeiro passo. O resto vem depois disso, né? Vem em acréscimo. O principal é isso. Então é isso pro vídeo de hoje. Eu já tô quase terminando. Essa aqui é a última roupa. Passei ali, ó, foram 2 calças, 2 bermudas, 3 camisetas e 2 camisetas polo. Passei, conversei bastante com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!